A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Muito bem, aproveitando que você está de pé, pegue a palavra do Senhor, pegue a palavra de Deus, abra comigo a sua Bíblia no texto de 1 aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, onde nós faremos a leitura da palavra de Deus, no versículo de número 33. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 33. Assim que você achar, dê um glória a Deus para que eu saiba que você encontrou. Amém? 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 33. Está escrito assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou, como diz na Nova Tradução Internacional, as más companhias corrompem os bons costumes. Quantas vezes nós já não ouvimos do pai, da mãe, do avô, da avó, ou você mesmo já não falou para o teu filho a seguinte frase, ou para a tua filha: me diga com quem andas, que direi quem és. Eu não sei se os nossos antepassados, se os mais antigos, tiraram esse ditado popular, esse dito popular tão famoso e tão repetido desse texto. Mas o que diz aqui o apóstolo Paulo simplifica o que diz esse ditado: as más companhias corrompem os bons costumes. Quem crê nesta palavra e que através dela o Senhor falará conosco, diga glória a Deus. Então eu leio e você, com muita fé e propriedade, repete após mim em bom tom e alta voz. Vamos lá, diga: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você crê nessa palavra? Toma posse dela. Então desocupe as suas mãos e vamos dar para a palavra do Deus vivo a maior, a melhor, a mais bela, a mais sincera, a mais verdadeira e a mais gloriosa salva de palmas. Vamos aplaudir, igreja, vamos aplaudir. Senhor nosso Deus e nosso Pai, venha falar com cada um de nós através da pregação da Tua palavra. E nós não estamos aqui para ouvir o homem, todos nós queremos ouvir a Tua voz. Então desde já que o homem diminua, que o Senhor cresça. Unge os meus lábios, fala através de mim, remove os impedimentos, quebra as barreiras, envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que a Tua palavra vá e prospere para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor, diga graças a Deus, diga glória a Deus. Muito bem, pode se sentar em nome do Senhor Jesus. O ser humano, nós, tanto homens como mulheres, independente de gênero, independente de classe, independente de cor, por mais que muitos não gostem da ideia, e por mais que muitos até mesmo não queiram admitir, nós somos altamente influenciáveis, uns mais e outros menos. A gente costuma se influenciar, até mesmo, minha gente, sem perceber. A gente costuma repetir o que os outros falam, fazer o que os outros fazem, e até mesmo passar a gostar
daquilo que os outros gostam, sem que a gente perceba. Há um estudo que diz que as 5 pessoas mais próximas de nós, aquelas que estão ali, mais próximas do nosso convívio, são as que mais têm poder, ainda que indiretamente, de nos influenciar. Independente de quem seja, ou independente até mesmo se a pessoa faz parte da tua família, se ela faz parte da empresa que você trabalha, se ela é muito perto de ti, se você é muito próximo a essa pessoa, em algum momento, em algum instante, de alguma forma, independente de qual seja, ela pode estar te influenciando e você pode até mesmo estar repetindo aquilo que ela faz, aquilo que ela diz, e até mesmo você pode começar a pensar igual a ela. Eu quero que você, ainda aqui nesse livro, ou nessa carta de Coríntios, abra por favor no capítulo 5, porque o apóstolo Paulo vai dizer para nós, no versículo 6, que basta um pouquinho só de fermento para levedar, para fermentar toda uma massa. Então, 1 aos Coríntios, capítulo de número 5, eu quero ler com você o versículo de número 6. E o que nós vamos perceber com esta afirmação do apóstolo Paulo? O que nós podemos aprender com essa afirmação do apóstolo Paulo? Que basta uma só companhia, sendo ela uma má companhia, para estragar todo um crescimento, para pôr a perder toda uma criação, para nos fazer regredir, ainda que tenhamos avançado e crescido muito na vida. Ele diz, capítulo 5, versículo 6 de 1 aos Coríntios, veja: não é boa a vossa jactância. Entenda como vaidade, como orgulho, ou até mesmo como arrogância. E na conclusão ele diz da seguinte maneira: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Forte isso, né? É uma pergunta que ele nos faz, como se dissesse hoje assim para nós: vocês não sabem que basta somente um pouquinho só de fermento para levedar toda a massa? E a gente sabe que fermento na Bíblia simboliza justamente o pecado, simboliza justamente os erros e as falhas. Então o que a gente pode aprender aqui? Uma jornada construída na presença de Deus, com lutas e dificuldades, com perseverança, passando por provações e por lutas, aonde você superou inúmeros obstáculos e ainda assim permaneceu firme. Uma má companhia, um conselho ruim, ou seja, um pouco só de fermento, pode ser o suficiente para desviar você do foco, para tirar você do caminho, para afastar você da presença de Deus. Quem compreende o que eu estou dizendo? Às vezes você que é mãe, às vezes você que é pai, e como todos somos filhos, às vezes uma criação, você se entregou, você se dedicou, você fez de tudo para educar teu filho, e creio eu, você que tem filho, você está buscando educá-lo, educar a sua filha, na presença de quem, minha gente? Na presença de Deus. Mas uma só má companhia pode estragar todo o seu esforço. Uma só má companhia pode fermentar toda uma massa
e pode tirar essa pessoa da presença do Senhor. Eu quero que você vá comigo agora para o Novo Testamento, aliás, para o Antigo Testamento, no livro dos Salmos, minha gente, no Salmo de número 1, veja, Salmo de número 1, e nós vamos ler aqui na palavra do Senhor, a princípio, os versículos 1 e também o versículo de número 2. Encontra aí na sua Bíblia. Salmo de número 1, versículo de número 1 e versículo de número 2. Olha o que vai dizer esta palavra. Quem achou, diga amém. Bem-aventurado o varão, ou a varoa, ou o homem, ou a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Me diga com quem andas, que direi quem és. Se tu andas com ímpios, ímpio, certamente, se você não vigiar, você será. Porque ainda que você não queira, você corre um grande risco de daqui a pouco estar sendo influenciado e estar praticando a mesma impiedade que tal pessoa que você convive acaba cometendo. Mas aqui está dizendo que feliz, ou então mais do que feliz, porque bem-aventurado significa isso, mais do que feliz, e na Nova Tradução Internacional está escrito: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O conselho de quem é ímpio é muito, mas muito diferente daquele que é justo. Vamos lá. Você está passando por problemas. Você está passando ali por certas dificuldades. Você está angustiado, você está aflito. Aí você tem uma companhia ímpia, um amigo, ou até mesmo um parente seu, um familiar seu. E a pessoa, ela não tem um conselho à luz da palavra, ela tem um conselho ímpio, de acordo com aquilo que ela acredita ser certo. O que é que muitos dizem? Sabe o que você está precisando? Você está precisando se divertir. Você está precisando se distrair. Você está precisando desopilar a sua mente. Sabe o que é que você está precisando? De uma balada. Você está precisando de uma festa. E se possível for, você está precisando é tomar alguma coisa. Você está precisando é beber alguma coisa. Porque só depois de uma balada, de uma festa, de você beber algo, é que você vai conseguir esquecer essa situação que você está passando. Você precisa se divertir. É fato, por algumas horas a pessoa esquece. Mas depois vem toda aquela carga negativa, e pode ter certeza, de uma forma até dobrada até. Quantas vezes alguns de nós aqui recebemos esse conselho ímpio e acreditamos nele? É mesmo. O que eu estou precisando é beber alguma coisa, o que eu estou precisando é de uma curtição, o que eu estou precisando é de uma balada, e aí como um abismo chama outro abismo, você foi procurando experiências novas para poder se livrar das preocupações, para poder se livrar dos traumas, das dores, dos complexos. Daqui a pouco você tinha se atolado num caminho sem volta. Graças a Deus que Jesus te encontrou. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Hoje em dia está muito comum, a pessoa é traída. Qual o conselho que o ímpio dá? Trai também. Retribui a gentileza. Paga na mesma
moeda. Porque esse é qual o conselho? Conselho do ímpio. As más conversações corrompem os bons costumes. Então começa a vigiar quem você está ouvindo. Porque por mais servo de Deus que você seja, por mais serva de Deus que você seja, de tanto você está ouvindo essa pessoa, daqui a pouco você vai estar fazendo aquilo que ela está mandando você fazer ou está te aconselhando a fazer. Alguém te fez o mal, qual é o conselho que o ímpio dá? Paga com o mal também. Não quer passar a perna em ti? Não quer te prejudicar? Não está tentando aí te destruir? Se eu fosse você, eu retribuiria, eu pagaria na mesma moeda. Longe de mim aceitar o que você está aceitando. Mas Jesus ensinou o quê? Que nós devemos até mesmo orar por quem nos persegue. E todo mal que nos fizerem, por mais que muitos não aceitem até mesmo esta palavra, nós devemos pagar com o bem. Será que nós conseguimos seguir o conselho bíblico? Porque às vezes o conselho ímpio chega a ser mais satisfatório do que o bíblico. Porque a carne quer vingança, a carne quer retribuir na mesma moeda aquilo que lhe foi feito. Às vezes a pessoa está com um problema espiritual, aí daqui a pouco ela está se aconselhando com o ímpio. Aí o ímpio diz assim: vai lá na mãe fulana que ela vai tirar isso de você. Vai lá no pai cicrano, ele vai fazer uma reza e vai tirar tudo isso da tua vida. Quer saber o teu futuro? Vai na mãe fulana de tal. Está se sentindo aí que o mal está se levantando contra ti? Vai no pai fulano de tal, porque ele tem um trabalho para fazer. Aí daqui a pouco, eu sei casos, viu? De pessoas que estavam dentro da igreja e por receber conselhos assim, foram buscar a solução dentro do terreiro. De pessoas que estavam na igreja, vinda em cultos cristãos, cultos evangélicos, receber um conselho assim, daqui a pouco a pessoa estava lá, buscando dentro do terreiro. Só para você ter ideia, como se a gente não vigiar, as más conversações vão corromper os bons costumes. Você entende o que eu estou dizendo? Mas olha o que diz o versículo de número 2. Antes tem o seu prazer na lei de quem? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Porque o único conselho que aquele que serve a Deus deve ter é o conselho desta palavra aqui. E aqui diz que esse será como a árvore que é plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quer um conselho? O conselho que você deve receber na sua vida é o da palavra de Deus, a única que tem o conselho certo para cada um de nós. Quem são as pessoas que você ouve, hein? Pode ser um parente seu. Se te der mau conselho, você tem que parar de ouvir essa pessoa. Amém, pessoal? As más conversações corrompem os bons costumes. E se você começar a andar muito ao lado de pessoas assim, que tem essa visão, que vê, enxerga a vida dessa maneira, vai chegar um dia que no automático você vai estar fazendo a mesma coisa.
Experimenta viver ao lado de murmurador, por exemplo. Daqui a pouco você vai estar murmurando. Experimenta estar ao lado de pessoas incrédulas. Daqui a pouco você vai estar sem fé. Experimenta estar ao lado de pessoas que reclamam de tudo na vida. Daqui a pouco você vai estar reclamando de tudo. É quase que no automático, minha gente. É quase que você faz isso sem perceber. Pastor, teve gente na Bíblia que recebeu mau conselho? Tem. Deixa eu te mostrar aqui alguns. Abre a sua Bíblia aí no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 16, por favor. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Eu vou mostrar para você dois exemplos de dois homens que ocupavam o posto de rei em Israel e que receberam conselhos errados, e por conta desses conselhos, ou seja, por andar com más companhias, pagaram um preço altíssimo por isso. Segundo livro de Samuel, capítulo 16. Deixa aberto aí, quem achou, diga achei. Davi estava passando pelo pior momento da vida dele. Seu próprio filho, Absalão, havia tomado seu trono, minha gente. Davi estava fugindo, porque Absalão conseguiu reunir todo o povo em seu favor, uma grande parte é verdade, conseguiu destituir Davi do trono, e estava governando. E junto a Absalão tinha um conselheiro, muito importante, diga-se de passagem, chamado Aitofel. Esse Aitofel também era conselheiro do próprio Davi. E o que Aitofel dizia naquela época, era como se o próprio Deus dissesse, o rei fazia. Mas olha o conselho que Aitofel vai dar para Absalão, ó. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 20. Todo mundo encontrou? É importante que você leia. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: ó o conselho, escuta. Entra as concubinas. Quer que eu traduza? Faça sexo com as concubinas de seu pai. Você não entendeu. Tenha relações com as mulheres do seu pai. Porque ainda que o título seja de concubina, eram mulheres de Davi. E Aitofel está dizendo: tenha relações com as mulheres do teu próprio pai. O que é que você acha desse conselho, hein? Versículo de número 21. E assim todo Israel ouvirá que fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Absalão, é uma demonstração de força. Todos verão que você não tem medo algum de seu pai, estarão ao teu lado, porque você estará tendo relações com as esposas de seu pai. E não para por aí. Olha o versículo de número 22, ó. E estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado. Tem traduções que diz em uma área aberta. E entrou Absalão as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. Não sei se você entendeu. Entendeu? Vou explicar. Em um espaço aberto, aonde todos que passavam poderiam ver o que Absalão fazia com as mulheres do pai dele. Num lugar aberto, visível para todo mundo. A pessoa passava na rua e o ato sexual estava lá acontecendo.
Absalão tendo relações com as esposas do próprio pai. Esse foi o conselho de Aitofel. Olha o versículo 23, ó. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Era como se Deus tivesse dito isso. Era uma palavra quase que infalível, que Aitofel falava, tinha que fazer. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para com Absalão. Mas esse conselho não foi um bom conselho, minha gente. Porque se você ler comigo o que diz Levítico, capítulo 20, abre aí, ó. O livro de Levítico, no capítulo de número 20, é a lei, a vontade de Deus, a palavra do Senhor. Olha o que vai dizer aqui o texto, no versículo de número 11, igreja. Veja, Levítico 20, versículo 11. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, justamente que fez Absalão, descobriu a nudez que seu pai. Ambos certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. E quem já leu a Bíblia sabe que que Absalão derramou muito sangue antes de morrer, pagou um alto preço por ter recebido o conselho errado de Aitofel. Então, o que a gente tem que perceber? Escute isso. Pode ser a pessoa mais importante para você. Pode ser alguém que te considera e que você considera. Pode ser alguém até mesmo que você ama. Mas se essa pessoa te aconselhar, ou a conduta dessa pessoa é contrária à vontade de Deus, você deve instantaneamente não dar ouvidos ao que essa pessoa diz, e muito menos praticar o que ela pratica. Quem está compreendendo? Porque muitas vezes você está no caminho certo, você está fazendo tudo direito, você está servindo a Deus, você está procurando andar em santidade, você está procurando obedecer, mas as más conversações, as más companhias estão te corrompendo. E sabe por que te corrompe? Porque você tem medo de cortar laços, porque você tem medo de chatear a pessoa, porque às vezes você tem medo de magoar a pessoa, e enquanto você tem esse medo, você está se distanciando de Deus, e muitas vezes até pecando contra o Senhor, transgredindo contra o Senhor. Quem compreende o que eu estou dizendo? Se for para transgredir a vontade de Deus, não ouça. Seja como diz o Salmo de número 1: antes tenha prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medite de dia e de noite. Diga: se é contrária à palavra de Deus, eu não faço. Se não anda segundo a palavra, eu não ando junto. É melhor, minha gente, perder um amigo do que perder a salvação. Quem concorda comigo, diga amém. Deixa eu te dar um outro exemplo. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 12. Primeiro livro de Reis, capítulo 12. Deixa aberto aí. Agora, a situação é bem distinta, mas um outro rei está recebendo um mau conselho aqui também. O que é que está acontecendo? Israel acaba de ser dividido em dois. Roboão, filho de Salomão, fica com uma parte do reino, a saber, apenas 2 tribos das 10. Por conta do pecado de Salomão, Deus rasga Israel no meio. E as outras 10 tribos, o próprio Deus entrega para um homem chamado Jeroboão. É parecido, mas é fácil de distinguir. Um é Roboão, o outro Jeroboão. Na tribo de Roboão, filho de Salomão, está o templo que Salomão havia construído.
casa de Deus. Esse reino ficou sendo chamado Judá, a sua capital era Jerusalém, e o templo ficava em Jerusalém. O outro reino que ficou sobre o domínio de Jeroboão passou a ser chamado Israel, e a capital era Samaria. Acontece, minha gente, que as pessoas tinham o hábito de pelo menos uma vez no ano ir no templo, adorar e oferecer sacrifícios a Deus. Sendo assim, mesmo com o reino dividido, as pessoas que moravam no reino norte, ou seja, em Israel, pela fé que mantinham no Senhor, iriam querer todos os anos atravessar para o reino sul, ir a Jerusalém, adorar e sacrificar a Deus, o que era normal. E isso começou a preocupar o Jeroboão. Ele começou a pensar assim: esse negócio vai dar errado, porque esse povo vai se juntar a Roboão e eles vão me matar. Eu vou perder o reino. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que ter uma estratégia. Aí ele reuniu o conselho, e olha o conselho que lhe foi dado. 1 Reis capítulo 12, versículo 26. Quem encontrou, diga amém. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Eu não sei se você tem dimensão do erro que ele está cometendo aqui. O medo de perder o reino foi tão grande que ele tomou esse conselho. Sabe o que é que nós vamos fazer? Para o povo não ter que ir para Jerusalém sacrificar e adorar a Deus lá, nós vamos construir 2 bezerros. O povo fica aqui mesmo em Israel, e basta eles adorarem e sacrificarem esses bezerros. E Deus proibiu o quê? Êxodo capítulo 20. Olha o que fala a palavra. Nós conhecemos, mas é sempre importante ler, né? Êxodo capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, a casa da servidão. Versículo de número 3 e 4. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ele simplesmente vai pecar, cometendo um dos pecados que é mais abomináveis aos olhos do Senhor. Qual? Dividir a adoração que pertence único e exclusivamente ao nosso Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. O conselho terrível Jeroboão tomou. E assim como Absalão, o fim de Jeroboão também foi tenebroso, minha gente. E eu não quero que você tenha um mau fim. Mas eu conheço muita gente, pessoal, que está tendo um mau fim. Por quê?
porque não entendeu que as más companhias corrompem os bons costumes. Me diga com quem andas, que direi quem és. Então, muito cuidado, viu? Muito cuidado com quem você está andando. Muito cuidado com quem você chama de amigo. Muito cuidado com quem você ouve. Muito cuidado, principalmente, com quem você se abre, com quem você compartilha a sua vida. Muito cuidado com as pessoas que você dá importância. Porque essas pessoas podem, ainda que você não perceba, está tirando você do foco, está desviando você da presença de Deus, está corrompendo os bons costumes. Tenha prazer na lei do Senhor. Conselho bom é o conselho que vem de Deus. Esse aqui você pode confiar, esse aqui você pode receber, e é esse apenas que você tem que colocar em prática na sua vida. Oh glórias! Quem crê, diga amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Porque eu quero dizer algo muito importante antes de encerrarmos. Você pode conviver no meio dos ímpios. Até porque não tem como não conviver entre os ímpios. A gente vive no mundo ímpio. Eu não posso dar o meu exemplo porque na minha casa não tem ímpio. Por quê? Porque minha casa é minha esposa e eu. Então não tem ímpio na minha casa. Graças a Deus, né? Mas se eu for visitar a minha família, aí eu vou encontrar muito ímpio lá. Se formos visitar a família da minha esposa, nós encontraremos muitos ímpios lá. Como no seu caso também. Talvez você mora com pessoas ímpias. Seu cônjuge é ímpio. Talvez você tenha filhos ímpios, pais ímpios. Na empresa que você trabalha, a grande maioria é formada de ímpios. Os seus clientes, você que trabalha com vendas, quase todos são ímpios. Você tem até mesmo amigos ímpios. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque é impossível não conviver com eles, com os ímpios. Mas uma coisa é conviver, e outra coisa é seguir o conselho deles. Quem compreende a diferença? Quem nos ensina isso é Jesus, que na grande maioria das vezes estava ao lado de ímpios, estava ao lado de pecadores, mas nem por isso pecou. Mateus capítulo de número 9, eu vou dar só um exemplo. Versículo de número 9 também. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, que é quem escreveu este evangelho aqui. E Jesus disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos, e olha o detalhe, e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. Sabe o que é que muitos esperavam agora? Jesus mandar todos esses publicanos e pecadores embora, porque Jesus é santo. Quem crê que Jesus é santo? Só que Jesus recebeu todos e comeu com todos na mesma mesa, e todos eram pecadores. Só que as pessoas começaram a questionar os fariseus, que diziam ser de Deus, mas eram religiosos e sepulcros caiados, como disse o próprio Cristo, né? Belos por fora e podres por dentro. Os fariseus disseram assim. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos:
Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E sabe por que eu e você, nós estamos aqui? Porque Jesus veio chamar nós, que antes éramos pecadores. Oh, glória! E sabe o que é que você vai fazer? Você vai conviver com ímpios. Escuta isso. Você vai conviver com ímpios, mas você não vai andar segundo o conselho deles. Você vai levar a lei do Senhor até a eles, e através de você, a alma deles serão salvas para a glória de Deus. Quem recebe esta palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de Paz e Vida. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 602, a 600 metros do Viaduto Conceição. Mais endereços no site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737.